Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo que eu faço todo semestre, que é contando como é que foi meu período na faculdade. Então dessa vez eu vou falar sobre o meu quarto período e nesse vídeo eu falo basicamente quais matérias eu cursei e faço um resuminho pequeno de quais são essas matérias. Então pra quem tá interessado em saber mais sobre o curso, é só continuar assistindo pra descobrir. Bom, nesse período agora que acabou, eu cursei 7 matérias, sendo que uma delas era para eu ter cursado no segundo período, que foi psicologia. Então, 6 foram as matérias certas de quarto período. Eu fiz 2 matérias metodológicas, que são as matérias que a gente aprende basicamente como ensinar certa matéria. Então eu fiz metodologia das ciências naturais e metodologia das ciências sociais. Nas ciências sociais a gente aprende basicamente aspectos e como ensinar. É muito ruim falar como ensinar porque não existe uma fórmula. Só estou usando isso para vocês entenderem o que eu quero dizer. A gente aprende aspectos de história e geografia, tanto para educação infantil quanto para as primeiras séries, as séries iniciais do ensino fundamental. Na matéria de metodologias de ciências sociais, pelo menos no meu curso foi assim, eu aprendi muito mais a parte teórica do que a parte prática. Então eu aprendi mais, por exemplo, como trabalhar conceitos do tempo, mas eu aprendi sequência didática e assim, a gente fez atividades de realmente pensar, nossa, como é que eu posso ensinar o conceito de tempo para uma criança de educação infantil. Eu li muitos textos sobre geograficidade, como é importante trabalhar o local onde a criança vive. Então, se você está numa escola pública, a maioria daquelas crianças vem de uma comunidade, de uma favela, como trabalhar esses aspectos e como juntar, se na sua turma tem crianças que moram na zona sul da cidade com crianças que moram na Baixada. Eu aprendi mais esses aspectos de como levar em consideração tudo isso para a sua aula. Então eu acho que foi muito interessante nesse sentido de ampliar o meu horizonte e saber um pouco mais de como conseguir conciliar as diferentes vivências de cada criança. No metodologia das ciências naturais, a gente aprende basicamente como ensinar ciências para essas crianças dessa faixa etária. Então a gente estudou sobre o fundo do mar, a gente estudou sobre como é que classifica os animais, como é importante dizer que classificação dos animais é uma coisa arbitrária criada pelo ser humano. A gente estudou sobre o céu, o sol um pouco, a origem da vida. Então foram pequenos pontos, assim como em matemática eu aprendi um pouco sobre o que é fração, como ensinar divisão. Em ciências naturais eu também aprendi alguns conteúdos. Foi muito interessante porque a gente aprendeu os paradigmas de como ensinar ciências. A gente aprendeu que pode ter o paradigma experimental, que foca só na experiência e na criança colocar a mão na massa e fazer experiências e tal. E tem um paradigma que eu mais me identifiquei, que é o investigativo, que tem a experiência, mas que o importante é você ver a criança como um cientista, um pequeno cientista, sabe? Então tem toda a parte da pesquisa anterior, de uma pergunta geradora de curiosidade, tem a parte da exploração, da experimentação em si, tem a parte do registro, de como é importante desde pequenininha a criança aprender a como registrar e como vai passar desse conceito espontâneo da criança para o conceito científico. Me apaixonei muito pela área de ciências depois de ter essa matéria, porque é incrível, sério, eu fiquei bem impressionada em como experiências em geral, em escolas que fazem, que adotam essas metodologias, são interessantes para a criança, sabe? Eu também fiz Organização Escolar 2, que eu já tinha feito a 1 no semestre passado. Em Organização 2 eu aprendi muito sobre PPP, que é Projeto Político Pedagógico, o que tem que conter, como construir, como analisar um PPP, enfim, a gente trabalhou muito em cima disso, inclusive o nosso projeto final foi um projeto político-pedagógico idealizado de uma escola que ficou bem legal. Continuei aprendendo também sobre como funciona a gestão dentro da escola, então como é que é a questão da gestão participativa e como é importante os recursos financeiros, como é que se associa a gestão participativa e democrática. Todo mundo tem que estar envolvido, tem que estar sempre planejando e prevendo as ações que podem acontecer e meio que preparados para o imprevisto, enfim. Eu acho que o que eu tirei mais dessa aula foi a importância da coerência da escola em geral, tanto da filosofia, do que é educação, de como se gasta o dinheiro nessa escola, de como querem que aquelas crianças sejam no futuro, sabe? Como se fosse ver a escola como realmente, algo que seja coerente, único e que como isso é difícil. Isso é uma coisa que eu mais aprendi, como é difícil fazer isso. Como eu havia dito, eu fiz Psicologia Educacional 1 também.
e eu já tinha feito a 2. E foi meio louco, porque a psicologia 1 é muito introdutória, então eu meio que já sabia basicamente, tipo, não tudo, mas muita coisa. Foi legal porque a gente foi desde criança até adolescente, então a gente discutiu adolescência, a gente discutiu bullying, sexualidade, gênero também, que é um assunto que eu não tinha tratado antes, a gente discutiu bastante sobre isso. Foi como se a gente pegasse vários temas, tipo, de pedagogia, de educação, e colocasse numa aula só. Foi essa minha aula de psicologia educacional. Na 2 que você aprofunda mais em Piaget, Vygotsky, Freud, enfim, que é mais psicologia mesmo, sabe? Política Educacional 1, que é uma matéria, assim, cara, que é essencial de você fazer, porque, cara, assim, você entende como funciona tudo, como funciona a Constituição, a LDB, como é que essa questão do financiamento da educação, que eu espero ver muito mais na Política 2, porque eu não entendo muito bem disso, e é uma coisa complicada. É essencial para você entender o que está acontecendo no país nesse momento, e a reforma do ensino médio, e a questão da escola sem partido, e você começa a ver tudo isso, e você começa a entender a teoria que tem também a partir das leis que estão ali, desde a Constituição, da LDB, e começa a conseguir entender melhor tudo isso. A gente fez um júri simulado em relação à PEC do corte de gastos. Então, assim, a gente pôde, nessa aula, ter um espaço para discutir a política atual, o que o Brasil está vivendo nesse momento em relação à educação, mas, ao mesmo tempo, entender um pouco mais da história e como se deu esse processo desses últimos anos pra cá, sabe? Matéria que me fez uma coisa muito boa, me fez gostar mais de política. Eu sempre falava, não gosto de política, eu não entendo nada. Me fez abrir os olhos e ver que é uma coisa importante, sabe? Ainda mais que esse ano teve eleições e tal. Enfim, eu pude olhar com outros olhos para as propostas dos prefeitos. Enfim, não sei, me acrescentou bastante, isso que eu quero dizer. E, gente, esse semestre eu fiz o meu primeiro estágio, que foi, na verdade, gestão escolar. E assim, eu quero fazer um vídeo sozinho explicando tudo de como foi o estágio. Não sei quando, mas se vocês quiserem muito que eu faça, tipo, rápido, sei lá, vocês podem me deixar aqui nos comentários. Gente, eu acho que talvez uma das melhores, eu acho que foi a melhor matéria que eu fiz esse semestre, foi Sociologia Educacional 2. E assim, cara, Sociologia também foi uma coisa que eu fui me encantando cada vez mais ao longo desses períodos da faculdade, porque assim, é essencial para você entender tudo o que está acontecendo hoje em dia com a educação, principalmente brasileira. Até retomou um pouquinho de Marx, Weber, Durkheim no começo, mas a gente focou mais em Bourdieu, na teoria da reprodução social dele. E depois foi muito interessante porque a gente foi trabalhando em blocos meio que temáticos, sabe? Então a gente trabalhou juventude, a gente trabalhou raça, cor, sexo, gênero, renda, desigualdade de renda, desigualdade social, enfim, todas essas questões atuais e que estão aí. É muito legal porque, pelo menos na minha matéria, a gente foca muito em dados empíricos, e é uma coisa que eu gosto muito, de ter ali alguma coisa comprovando o que eu tô falando e o que eu tô estudando, sabe? E o que mais me acrescentou nessa matéria foi, assim, principalmente ver como existe desigualdade no Brasil, e é impressionante você ver que não é só desigualdade de renda, mas desigualdade de cor também, sabe? Isso é uma coisa muito triste, assim, é chocante de ver, mas que você tem que entender pra tentar fazer algo a respeito, sabe? Então, assim, realmente é uma matéria que te deixa meio decepcionado, porque você vê que é uma bola de neve que vai acumulando. Bourdieu dizia que a escola não é tipo a salvadora, mas a escola reproduz e muitas vezes até piora o que vem de fora da sociedade. Então, tipo assim, não é tipo escola, sociedade, escola ali da sociedade horrível, é tipo, a escola tá tipo dentro da sociedade, sabe? Então ela meio que reproduz e até piora o que tá acontecendo ali. Então você fica meio desesperado, mas ao mesmo tempo é muito importante pra você entender o que tá acontecendo e pra você, sei lá, abrir os seus olhos, não sei. Tô refletindo demais, né? Acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos qual é o feeling de sociologia. E foi isso, gente. Eu sei que esse vídeo sempre fica grande, mas é porque é um vídeo que eu acho que tem que ser grande, porque muita gente me pede pra fazer esse vídeo, quer saber detalhadamente como são as matérias. Qualquer dúvida sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, vocês podem mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. E beijão pra vocês e até a próxima.